noite, irmãos, graça e paz a todos. Mais uma quinta-feira, estamos juntos, nosso louvor e palavra. É a oportunidade que temos para louvar ao Senhor com todo o nosso ser e ouvirmos da parte dele a boa palavra, né, pastor? Amém, irmãos. A paz aos irmãos, aos amigos. Estamos começando aqui o Louvor e Palavra. Já aproveita, antes que você esqueça, deixa lá a curtida e coloca nos comentários todas as sugestões de músicas. Vamos interagir. Quando o Santo Espírito falar com você por meio da palavra, coloque ali, né, o que veio ao seu coração no chat. Vamos fazer esse Louvor e Palavra interativo. Estamos separados fisicamente, mas o nosso espírito é um só. Fazemos todos parte da Igreja de Cristo, da Santa Igreja de Cristo. Então vamos iniciar o Louvor e Palavra dessa noite com bastante alegria, com o coração transbordando. Louve com todo o seu coração e medite profundamente na palavra, o que a palavra tem para te falar nessa noite. Amém? Amém. Hoje, pastor, nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus de toda a consolação. Nosso Deus é o nosso Deus Consolador. E para você levar desta noite, deste culto, grande consolo de Deus, é preciso que você se derrame no altar de Deus. Vamos começar então nosso louvor com me derramar, assim que nós terminarmos a nossa oração inicial. Vamos orar e cantamos o me derramar. Pai querido, te agradecemos por esta noite, estarmos reunidos em teu nome, Jesus, para te louvarmos, te adorarmos, porque sempre é muito bom estarmos em sua presença, Senhor. Sabemos que em sua presença nós somos abençoados pela tua companhia, pela tua palavra. Sempre é maravilhoso estar aos teus pés. Perdoa, Senhor, nossos muitos pecados, nossas fragilidades, e nos permita nos aproximarmos diante do trono da graça com confiança, não porque nós tenhamos algum tipo de mérito, mas por meio do sangue de Jesus Cristo, que conquistou este livre acesso por nós. Hoje podemos nos dirigir a Ti, Pai, podemos também receber de Ti o perdão, a Sua graça e misericórdia, porque Jesus possibilitou toda essa maravilha, toda essa graça em nossa vida. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando nesta noite. Que não seja apenas o assistir um culto, mas que todos ali, cada um no seu lugar, possam participar na adoração e que o Teu Santo Espírito fale de forma especial a cada coração. Obrigada, Senhor, por este momento riquíssimo em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer eu te preciso, Pai. Me derramar, dizer que eu sou grato por mais um culto. Me derramar, dizer que Tu és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És Seu Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas-me do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Se derrame nessa noite.
meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. É Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és honroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és amoroso. Amém. Este louvor foi um pedido especial do nosso diácono Marcelo. Este louvor é muito bonito, nos faz quebrantar, nos faz nos derramar na presença do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos, então, falando do Deus de toda consolação, texto de 2ª carta aos Coríntios, o primeiro capítulo. Nós vamos discorrer do versículo 3 até o versículo 11, mas neste primeiro momento eu vou ler apenas o 3 e o 4, junto com os irmãos, e a gente vai falando ao longo do nosso culto. Então, 1 Coríntios 1, 3 a 11, lendo agora 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Amém. Amém. Pastor, eu estava meditando um pouco na mensagem que eu gostaria de compartilhar nessa noite e lembrei de vários dos nossos irmãos, da nossa IMP, os irmãos que nós conhecemos, que estão passando por momentos muito difíceis nos últimos dias, né? Momentos de luta, momentos de sofrimento, alguns momentos de tristeza. E me veio no coração, humanamente nós queremos fazer algo, queremos ajudar, queremos tirar de alguma forma, minimizar esse sofrimento dos nossos irmãos, mas muitas dessas situações não são situações que nós alcançamos humanamente, né? O máximo que podemos dizer é orar, nós estamos orando por você, precisa de alguma coisa, estamos aqui. Mas nada disso é melhor do que a coisa mais maravilhosa, que é meditarmos na palavra deste Deus de toda a consolação. Não há consolo humano, força humana, suporte humano que possa prevalecer ou ser maior do que o consolo que vem da parte do próprio Deus. E nós que conhecemos a palavra, você que conhece a palavra, isso que nos diferencia no momento de sofrimento. O fato de nós termos fé em Deus e o fato de nós encontrarmos todo refúgio, fortaleza, abrigo e consolação na pessoa do nosso Deus. E aqui o apóstolo Paulo já abre louvando a esse Deus, porque no fim ele também nos consola, está conosco, mas tudo isso tem que redundar em glória para ele. Então o apóstolo Paulo já começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Irmãos, o que nós podemos fazer nessa noite? É compartilhar com todos os nossos irmãos que estão no momento mais difícil da vida a palavra desse Deus da consolação. E aqui Paulo diz o quê? Que este Deus efetivamente nos consola em todas as nossas tribulações.
E nós vamos ver aqui até o versículo 11, pastor, em quantos aspectos maravilhosos Deus trabalha para nos consolar, mostrando-se realmente o Deus Consolador. E hoje, mais do que nunca, mais do que ninguém, né, está conosco quem? O Espírito Santo, Consolador. Um outro nome que nós damos ao Espírito Santo, que está em nós, que está conosco e neste louvor e palavra, é justamente o que? Paráclitos, aquele que nos aconselha, aquele que nos ensina e aquele que nos consola. Então, nosso desejo hoje aqui, que por meio deste louvor e palavra, você seja consolado pelo Espírito Santo, você seja confortado, você seja orientado a fazer o que é certo, para que você também diminua o seu sofrimento, para que você seja esclarecido pela palavra de Deus. O Senhor coloque no seu coração a paz, apesar de toda a turbulência que envolve o seu redor, você seja consolado por este Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos aqui da Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, aqui Salmo 46, 1 a 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pastor, aqui é evidente que o salmista está usando uma metáfora, Sim. né? Quando ele fala da terra tremendo, não acredito que ele estava ali num terremoto efetivamente. Quando ele fala dos montes afundando no coração do mar, será que ele viu uma tragédia natural, uma catástrofe natural? Não, né? Embora as águas estrondem, turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ele está trazendo uma situação comparativa de quando nossa vida realmente está num caos, no momento de dificuldade, no momento de dor, de sofrimento. É exatamente essa percepção que nós temos, que a terra toda está tremendo, que está tudo afundando, indo por água abaixo, né? Que as águas turbulentas querem nos afogar, querem nos sufocar. E aí tem até aquele louvor, segura na mão de Deus e vai, não é? Quando as águas e as tristezas dessa vida quiserem te sufocar. Mas aqui o salmista diz, mesmo assim eu não temerei, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o melhor, auxílio sempre presente na adversidade. Deus não é presente só quando tá tudo bem, ou só quando Ele, né, tem vontade de estar com a gente. Não, nosso Deus é tão fiel no momento bom, no momento da adversidade, neste momento do louvor e palavra. O Senhor sempre se apresenta como nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Amém. Um outro texto de Salmo 71, 20 a 21 fala: Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Pastor tem muitas histórias também, né, de consolo da parte de Deus. Tem. Não só o pastor, como todos os irmãos, né? Tenho certeza. Todos os irmãos passam por grande tribulação. E se eu não lendo esse versículo, né, eu fiquei imaginando, realmente, quando estamos na tribulação, nós temos a impressão de que realmente perdemos o chão, de que realmente a terra vai nos engolir. Sim. E muitas vezes a tribulação é tão grande que aos olhos humanos não há saída. Aos olhos humanos não há esperança. E aí realmente entra a diferença do cristão para o ímpio, porque o ímpio ele entra em desespero, né? E ele entra muitas vezes num poço sem fundo. Sim. O que gera ruim fica pior ainda, porque não há quem o suporte, não há quem o apoie, não há quem o console. Mas nós que cremos num Deus vivo, né, num Deus poderoso, neste momento nós sabemos que no final todas as coisas concorrem para o nosso bem. Amém. Que o Senhor cuida de nós, né, nos coloca nas palmas das suas mãos. Então, por maior que seja a tribulação e dificuldade, ela nunca vai ser maior do que o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Amém. E neste momento o salmista fala, então eu descanso. Eu estou tranquilo, porque o Senhor sempre está comigo.
E nós devemos ter essa fé também, mas que essa fé, esse sentimento no coração de que a tribulação é muito grande, mas eu descanso, né? Porque o Senhor sempre está comigo. Amém. E é verdade, irmãos. O pastor falou de algo muito importante, que a gente tem que descansar em Deus. E eu reparei ao longo da minha jornada cristã, pastor, que essa é uma tarefa, na verdade, muito difícil. Porque no fim a gente quer resolver da nossa forma e a gente entra num desespero porque a gente acha que a gente que vai resolver, a gente que vai sair daquela situação, né? Claro, devemos fazer a nossa parte. Deus jamais também retira de nós a nossa responsabilidade. Mas se nós somos cristãos, firmados na palavra, pessoas de oração, em comunhão com o Santo Espírito de Deus, temos que ter essa certeza de que Deus nos acompanha e que ao final tudo vai dar certo. Nesse barco tudo vai bem, apesar das tempestades e das ondas bravas, porque Jesus está nele, Jesus está na minha vida. Então, outro Salmo, 119:50, diz assim, esse texto é tão bonito: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa que me dá vida. Amém. Irmãos, nós falamos isso domingo, o pastor falou disso domingo, que nós temos uma esperança, então todas as tribulações da terra se tornam menores, porque temos a certeza do que nos aguarda lá na frente. E eu meditando um pouco nesse texto, eu vi algumas pessoas falando disso, alguns textos interessantes falando assim, as pessoas do mundo se consolam com coisas do passado ou do presente. Então, sei lá, se um dia o pastor está triste, eu vou alegrar o meu marido, vou levar para ele... Chocolate não funciona com ele, tem que ser um pedaço de picanha para deixar ele consolado e feliz, né? Então ele pega aquele presente, aquele agrado e pode se consolar. Uma carta, uma mensagem, um telefonema de alguém querido. Ou às vezes a gente se consola com o passado, né? Nossa, mas também nós já tivemos dias bons, coisas boas que já aconteceram na minha vida, minha família, né? Meus amigos, minha igreja. Mas a grande diferença do cristão verdadeiro é que nós nos consolamos com o futuro, com a certeza do que virá, com o Jesus Cristo que enxugará toda a nossa lágrima, e estaremos com Ele num lugar sem dor, sem sofrimento, e que todo o nosso sofrimento, por amor a Ele, por fazermos o que é certo, por defendermos o bom evangelho, por sermos fiéis até a morte, vai ter valido a pena, irmãos. Seremos recompensados por isso. Então vamos nos consolar com essas palavras. Quando o pastor falou em descansar, quero cantar com os irmãos neste momento. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Esse cuidado é preocupação, não é cuidado de cautela, é preocupação. Por quê? Porque somente um seria muito para ti. É como se Deus falasse a nós. É meu, somente meu, todo o trabalho. Irmãos, todo o trabalho Ele já fez. A gente chora aqui com esses sofrimentos da terra, mas todo o trabalho mais árduo, difícil, penoso, impossível, Jesus já fez em nosso lugar. E o teu trabalho, o meu trabalho, do pastor e de vocês todos é o quê? Descansar nele, confiar nele. E aí eu percebi também que realmente é uma tarefa muito difícil e a gente é tão incapaz que até para descansar no Senhor a gente não consegue. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. Mas a verdade é que nós não temos o controle de nada. Nada. O único que tem o controle de tudo é Deus. Então o melhor que podemos fazer é descansar em Deus, porque nós não somos capazes de fazer mais nada. E quando nós tivermos consciência disso, aí sim conseguiremos descansar. Que vamos abrir mão, né? Deus proverá, Deus sabe de todas as coisas. Antes disso, vamos ficar tentando consertar tudo com a nossa força, com a nossa inteligência. E aí não vai funcionar. Ainda não vai funcionar. Ficaremos ansiosos, aflitos. E frustrados, né? Porque nunca vai dar certo. E corremos o risco ainda da nossa fé fraquejar, porque não conseguiremos os resultados que nós buscamos. Então, vamos descansar em Deus. Amém. Que Ele é o Senhor de todas as coisas e tem todo o controle. Vamos aprender o quanto antes isso, irmãos. Aí evitamos sofrimento também. Vamos nos consolar por meio deste louvor. Não tenhas
sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar mais uma vez. Não tenha sobre ti, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Confia, irmãos. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Confia, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. O nosso único trabalho de misericórdia da parte de Deus é confiar nele, é descansar nele. E somos tão frágeis e pequeninos que nem isso nós conseguimos fazer, irmãos. Deixar que Deus trabalhe, deixar que Deus faça a sua obra, que perfeita em nossa vida. Continuando a falar sobre o Deus de toda consolação. O mesmo texto de 1 Coríntios 1, 3 a 11, diz assim, eu li até o 4, eu vou continuar lendo até o 6 agora. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando
por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Que texto bonito! Aqui Deus já nos dá um primeiro consolo pela sua palavra. De que não é pessoal, irmãos. Todos sofremos. E não é um motivo de alegria saber que o outro irmão também sofre, mas é um motivo de consolação saber que todos os nossos irmãos sofrem e todos seguimos juntos, na presença de Deus, caminhando com Ele em fé. A gente precisa entender que a gente não sofre mais que o outro irmão. Talvez alguns irmãos a gente saiba até mais, falem mais, contem mais, ou sejam sofrimentos mais evidentes. Mas não é por isso que aquele irmão que é mais quietinho, calmo e que a gente não sabe muita coisa da vida, não tem as suas lutas, seus desafios, seus sofrimentos diários. E aqui Paulo diz o seguinte, é tão bom saber, isso é tão consolador, de que os irmãos sofrem os mesmos sofrimentos que nós sofremos. Isso faz com que nós caminhemos juntos, sejamos solidários, tenhamos compaixão, possamos orar e sentir uns pelos outros o mesmo amor de Jesus. Irmãos, Paulo compartilha aqui as tribulações dele. Eu vou ler mais um pouquinho. Agora, do 8 ao 10 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Amém. Aqui Paulo compartilha com os irmãos, e aqui eu gostaria de ressaltar a importância de compartilhar. Claro, você não precisa abrir a sua vida, não é isso, não precisa contar os detalhes da sua vida, porque vai que cai na boca do irmão bisbilhoteiro, fofoqueiro, aí não é legal, né, irmãos? Mas, quando nós compartilhamos das nossas experiências, os sofrimentos, e aqui, com certeza, eu, pastor, todos os irmãos que estão conectados neste momento, tem muitas histórias de sofrimento, de dor, de tristeza, de desafios, que Deus fez com que nós superássemos. Por isso estamos aqui hoje louvando a Deus. Irmãos, a gente também é tão incapaz, né, pastor, que a gente esquece de como Deus nos livrou de tudo isso, nos consolou e seguimos adiante, chegamos aqui, que toda vez que vem um sofrimento novo, uma dor nova, um desafio novo, a gente fica lá desanimado e esquece do que já aconteceu. Ou até esquece do que Deus já fez na vida de um irmão cujo desafio era terrível, como diz aqui o apóstolo Paulo. Irmãos, na Ásia, sofremos tanto que era difícil suportar esse sofrimento. Aqui Paulo está falando da grande tribulação, perseguição que eles passaram lá, por conta do Evangelho de Jesus. E ele fala, perdemos até a esperança da vida, achamos que nós íamos morrer lá. Mas não era hora de Deus ainda. Então eles seguiram adiante, Deus fortaleceu, e ele está compartilhando, irmãos, fiquem firmes, nós estamos firmes aqui com tudo isso. E agora eu gostaria também de dizer isso aos irmãos, você que está passando por um sofrimento, um momento de dor e tristeza e difícil, fica firme, irmão, porque do outro lado também tem um irmão passando por problemas e dificuldades, ele está firme, se consola na vida do teu irmão. E nós todos nos consolamos na pessoa do Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro consolador. Nosso trabalho é descansar em Deus. É isso, pastor? Amém. Descansemos. Quando a aflição aparece na nossa frente, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro é orarmos, para que o Santo Espírito nos fortaleça. E segundo, continuarmos a caminhada. Porque a primeira coisa que acontece na nossa vida quando vem a aflição, a tribulação, nos pega o desânimo. Com o desânimo nós já não queremos mais louvar a Deus, não queremos orar,
né? Falamos que não olhamos para as circunstâncias, mas não é uma verdade. É verdade. Quando estamos felizes, aí louvamos, adoramos, mas quando não estamos bem, nós tendemos a nos afastar de Deus e muitas vezes até colocamos a culpa nele, como se aquela dificuldade vem por causa de Deus, né? Ele é o culpado, ele infligiu o grande mal na nossa vida. Isso não é uma verdade. Nós estamos nessa terra, essa terra é o deserto, e no deserto, o deserto é sofrimento. Então o que nós devemos fazer? Quanto maior a tribulação, ore mais a Deus, se fortaleça com o Espírito Consolador, que Paulo acabou de falar, e continue a sua caminhada. Se quanto maior for a sua tribulação, a sua aflição, mais rápido você caminhar, com mais força você caminhar, você servir com maior alegria e gratidão, você estará mais cheio do Santo Espírito, passar por essa aflição de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. É verdade. O nosso comportamento ele tem que ser o inverso. Quanto maior a tribulação, mais eu vou me agarrar à fé que eu professo, à fé que eu acredito. Amém. Né? Os ímpios olham para o passado e para o agora. Né? Foi falado no bloco anterior. Nós cristãos, nós olhamos para o futuro. Mas não é o futuro material aqui nessa terra. É o futuro espiritual, que falamos domingo, inclusive, na mensagem. Sim. Então, se nos apegarmos aí ao nosso futuro, à nossa herança, que é garantida pelo próprio Deus Criador, não há não há preocupação, não há aflição que possa nos abalar. Amém. Se apega a Jesus Cristo, irmão. Se apega ao Deus de toda consolação. Você vai ver como Deus te consola e te dá força, que é nitidamente não humana, é sobrenatural, que vem do Espírito Santo. E por piores que sejam os tremores ao nosso redor, nós caminhamos firmes e fortes na presença de Jesus. Amém. Vamos louvar? Amém. E continuando nessa meditação, nós vamos cantar agora um louvor tão bonito, se chama Estou em Suas Mãos. Nessas mãos onde nós devemos descansar. Não andes ansioso, não há o que temer. Logo virá o dia que o mal vai perecer. Muito em breve, Jesus Cristo todo o pranto enxugará. E se a dor tomar tua alma, comece a clamar. Exatamente o que o pastor disse. Quando a aflição chegar, clame, ore. E daí na outra parte fala, e se a dor tomar tua alma, comece a louvar. Louve a Deus, fique perto dele, como fez o Paulo, né, pastor? Bendito seja o Senhor, que vai me consolar mais uma vez e vai me fazer passar por toda essa provação. O coro é o mais bonito. Ó, eu sei que tudo posso, no Deus que me sustém. Não importa o que me acontecer, estou em suas mãos. Com Cristo tudo posso, o seu amor me mantém. Não importa o que me acontecer, estou em suas mãos. Amém. Jovens cantaram algumas vezes, principalmente nos nossos cultos online. Ficou tão bonito, vamos louvar juntos. Ansioso, não há o que
Estou em suas mãos. Não importa o que me acontecer, estou em suas mãos. Amém. Não importa o que nos aconteça, o seu amor me mantém, o seu amor te mantém, o nosso Deus nos sustém. É daqui que vem, na verdade o louvor vem do texto, com Cristo posso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é esse que nos fortalece? É o Deus de toda consolação, né, irmãos? Continuando aqui mais um pouquinho da nossa meditação, a importância de nós compartilharmos das nossas experiências de consolação para consolar os nossos irmãos. O próprio versículo 3 que nós lemos no início fala assim, que o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu tenho a certeza, como eu já disse, que todos os nossos irmãos têm uma história incrível de superação com Cristo, uma experiência de vitória com Jesus Cristo, de consolação no momento mais difícil, de como o Senhor te ergueu do pó, te ergueu, sabe, do lamaçal, te ergueu do chão, te deu uma força nova para prosseguir. Todos nós temos. Quem realmente tem comunhão com Deus e uma vida de comunhão com Deus, tem uma história dessa no deserto. Tem a história da água que jorrou no deserto, tem a história dos codornizes que Deus manda, do maná que Deus mandou do céu, do livramento, da coluna de fogo, da coluna de nuvem. Todos nós temos, irmãos. E aqui Deus deixa claro, por meio do apóstolo Paulo, que Deus de toda consolação nos consola em nosso sofrimento para que nós possamos edificar os nossos irmãos. Então, se todos nós aqui temos uma experiência dessa, de termos sido agraciados e recebido misericórdia de Deus em nossas tristezas ou sofrimentos, temos por obrigação cristã, dever cristão, né, consolar os nossos irmãos, compartilhando da nossa vida, compartilhando também da palavra, que é o mais importante, levando um pedaço, um pouco desse Deus de toda consolação. Romanos 15:4 diz assim: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Irmãos, aqui tem muitas histórias de Deus consolando os seus servos. E nas dificuldades mais terríveis. Você pode se consolar com a história de José. Você pode se consolar com a história de Daniel, Elias, Eliseu, Samuel, Davi, Abraão, todos os grandes heróis da Bíblia, da fé, homens e mulheres que foram agraciados por Deus pela sua misericórdia. E o Senhor mantém a sua promessa para conosco. Quando você está muito atribulado, muito triste, leia a palavra, medite na palavra, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar e para nos dar perseverança e bom ânimo. Porque nós vamos ver Deus agindo de formas maravilhosas na vida destes nossos irmãos do passado. Por que esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre não fará da mesma forma para conosco, se também somos herdeiros da promessa por meio de Jesus Cristo? Jesus já fez isso por nós, mas continua com o teu Santo Espírito, o seu Santo Espírito nos consolando no nosso dia a dia. Creia nisso. Creia e receba o consolo de Deus nessa noite, se fortaleça, se revista do poder de Deus nessa noite para prosseguir essa jornada. Sabe, irmãos, independente de tudo desmoronando ao nosso redor, confie no que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses 5:11 fala: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Os irmãos de Tessalônica já faziam isso e Paulo continua dizendo: continuem fazendo isso, porque isso é a vontade de Deus, que vocês se edifiquem e se exortem, levando a consolação. Quando Deus fala aqui que Ele nos consola para consolarmos os outros, Ele quer que sejamos multiplicadores do consolo de Deus. Amém. E das bênçãos de Deus. Não andem ansiosos, irmãos.
Vamos nos manter firmes, porque se o seu sofrimento tá ruim aí, tá ruim também lá pro irmão, tá difícil pra irmã, tá difícil aqui pro pastor, tá todo mundo no mesmo barco. Mas a boa notícia é que Jesus está conosco, nos consolando nesta noite. Vamos terminar cantando Amigo Fiel, e depois vamos meditar em um último trechinho desse texto de hoje e vamos prosseguir meditando na palavra de Deus. Essa música também, né, pastor? Tem uma letra bonita? Não há maior, não há igual. Porque às vezes quando bate aquela solidão, né, irmãos? No final a nossa jornada é solitária. Podemos ser família, amigos, irmãos em Cristo, nos consolando, mas a jornada é de cada um. A salvação é individual, a luta é de cada um. Mas não é tão solitário assim, na verdade, porque o amigo fiel está conosco. Não há maior, um amigo melhor do que ele. Vamos nos derramar na presença desse amigo.
laços de amor me esconderei, atrai-me. Às vezes a gente tem vontade de se esconder, sair de tudo, fugir de tudo. Temos um bom abrigo, que é na presença do nosso Deus. E aqui terminando o nosso texto, Paulo, depois de contar tudo que eles passaram na Ásia e compartilhar essa experiência de livramento e de consolação para consolar os irmãos de Corinto, ele continua falando o seguinte, no versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Finalizo a meditação dessa noite falando sobre a importância de orarmos pelos nossos irmãos. Paulo deixa claro aqui que o que fez com que eles suportassem toda angústia, toda perseguição e colocasse uma certeza, sabe? A nossa esperança está firme. Nele temos colocado essa esperança de que ele vai continuar nos livrando, nos consolando. Por quê? Porque vocês nos ajudam com as suas orações. E aí nós vamos dar graças a Deus por causa de vocês e por causa de nós, porque nós vamos ter recebido o favor de Deus como resposta da oração de muitas pessoas. Irmãos, eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Não foram poucas as vezes que eu dobrei meu joelho para orar em momento de angústia e eu senti no coração, e Deus falava isso no meu coração, que tinha mais pessoas orando pela minha vida. Não era só eu ali, eu com Deus. Da mesma forma, né, quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele fica enfraquecido e fala: Senhor, só eu restei em todo Israel. Eu mostrei lá o seu poder, né? Caiu fogo do céu, queimou o holocausto, mesmo assim querem me matar, porque não há um profeta neste lugar, uma pessoa que tema a Deus. Deus fala assim: não. Eu separei vários milhares de joelhos que não se dobraram a Baal, que são fiéis ali, estão escondidos. Eu escondi essas pessoas. Então Elias se fortaleceu. Não estou sozinho nessa batalha. Sabe, irmãos, a mensagem de hoje é essa. Você não está sozinho nessa batalha. Né? A comunidade cristã inteira está orando, está junto nessa caminhada. E o mais importante, o Deus de toda a consolação está conosco. Então, várias vezes eu me senti fortalecida porque eu sentia que tinha irmãos que me amavam, que oravam por mim. Pessoas que me amavam, que oravam por mim todos os dias. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Se fortaleçam nisso. Há pessoas orando pela sua vida. Há pessoas que amam você orando pela sua vida. E o melhor, o Espírito Santo está intercedendo por você, como dizem Romanos. Ou Jesus Cristo está intercedendo por você à direita do Pai, como também diz a Bíblia. Eles continuam intercedendo por nós, Jesus e o Espírito Santo, diante do Pai. E o Pai ouve a nossa oração. Tem um texto em Salmo que fala que o Senhor recolhe as nossas lágrimas e orações num odre, num potinho, como se fosse um potinho. Significa o quê? Que Ele ouve tudo. Ele ouve todas as nossas orações, tanto aquelas que nós clamamos por nós, mas também aquelas que nós dobramos o joelho e nós oramos pelos nossos irmãos. Às vezes você não precisa fazer uma lista gigante de irmãos para orar, irmãos. Sabe o que eu faço? Uma prática minha? Cada dia que eu acordo, né, eu já agradeço, que mais uma manhã que eu tô respirando, acordo, vejo meu esposo do lado, meu filho ali no quarto, já agradeço. Olha, mais um dia de vida que Deus me dá a graça de viver para a sua glória. Eu já coloco na minha cabeça um irmão, ou 2 irmãos. Vou distribuindo ao longo da semana, para não esquecer de orar por um irmão. Eu tô orando por alguém, orando por um irmão, por uma... Isso é tão gostoso, é tão bom, me sinto mais próxima de Deus, me sinto próxima dos nossos irmãos. Ore. Sabe, irmãos, em vários textos, pastor, eu estava vendo, apóstolo Paulo fala assim: orem por nós. Tessalonicenses, Colossenses, sempre no finalzinho da carta ele fala: irmãos, orem por nós. O apóstolo, que era o apóstolo, pediu para orar por ele, né? Orem por nós, irmãos. Falamos a mesma coisa aqui. Orem pelo nosso pastor, orem pela missionária, orem pelos nossos diáconos, pela evangelista, orem pelos nossos irmãos que estão sempre conosco na igreja. Ore, porque vocês veem aqui na palavra o resultado disso, como nossa oração pode livrar nossos irmãos, pode dar esperança, pode dar força e levar a eles consolação. Amém. Consolação.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui, Paulo não fala assim, orem por um irmão quando você lembrar. Ele fala assim, perseverem na oração por todos os santos. Santos somos nós, igreja santificada por Jesus. Orem, perseverem em orar por seus irmãos. Eu quero fechar o texto, a meditação de hoje, com um texto tão bonito de Efésios 3, 14 a 19, que diz assim, é a nossa oração hoje por toda a nossa igreja. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Essa é a nossa oração hoje, minha, do pastor, de toda a nossa igreja. Que a nossa igreja, irmãos, se fortaleça no íntimo do poder de Deus, do Espírito de Deus. E que nós possamos compreender, no final de toda essa história de sofrimento, de superação, de vitória com Jesus, compreender qual é o comprimento, largura, tentar compreender, porque esse amor é incompreensível, né? A profundidade desse amor, que excede todo o conhecimento, excede qualquer palavra que o ser humano possa falar. No fim, irmãos, a grande mensagem desta noite, quando falamos do Deus de toda consolação, é que Deus nos ama. Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. Então se console no amor de Deus, se fortaleça na força deste poder. Levanta a cabeça, ergue o peito como um bom cristão e segue essa jornada com coragem. Se tem pecado para se arrepender, se arrependa. Abandone aquele fardo que só atrapalha na jornada. Deixe para trás aquilo que não edifica. Segue a vida adiante, olhando para frente, como disse o pastor, não para o presente nem para o passado, mas olhando para frente, onde Jesus está. Amém. Amém? Irmãos, vamos orar. Depois da nossa oração, o pastor dará a bênção. Senhor Deus, te agradecemos por esta palavra nesta noite, que nos consola, que nos conforta, que revela a nós o Deus de toda a consolação que és tu. O Senhor sabe, Senhor, da situação de cada um dos nossos irmãos. Cada um tem as suas lutas, suas dificuldades, seus sofrimentos. Nos dá, Senhor, a compreensão que precisamos, correção que precisamos. Corrige nossos passos, Senhor, orienta-nos se estamos perdidos. Mas de toda forma, Pai, leva o verdadeiro alívio, consolo e conforto que vem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente aos nossos corações. Que esta palavra possa consolar, possa fortalecer, possa animar, edificar. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, que possamos enxergar muito mais o tamanho, o poder do nosso Deus, que nos consola nesta noite, do que o tamanho das nossas dificuldades. Dá-nos esse olhar de fé, dá-nos essa postura de fé. Abençoe a toda a sua igreja desta noite, Senhor. E oramos sim, Pai, tem misericórdia de todos os nossos irmãos que estão no momento de adversidade, que estão no momento de sofrimento. Dá forças para que possam superar com Jesus Cristo e possamos caminhar juntos até o destino final, que é a nossa vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos e adoramos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o cuidado, o auxílio do Consolador, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Amém, irmãos. Estamos então encerrando mais um Louvor e Palavra. Não saia desse Louvor e Palavra sem deixar a curtida lá, sem deixar o seu comentário. Não esqueça, né? Sem colocar o louvor que você sugere para as próximas edições. Faça a sua parte na evangelização digital, na evangelização virtual.
E oramos a Deus para que essa palavra tenha fortalecido o seu coração, fortalecido o seu espírito, para que você saia renovado, né, pelo poder dessa maravilhosa palavra. Amém. Lembrando, domingo, nosso culto será às 9 horas, 10h30 da manhã. 9h30 é EBD, né? Não tem EBD. Domingo não tem EBD, último domingo do mês. O culto é 10h30 da manhã. Logo após o culto teremos o nosso grande almoço mensal, onde nós, né, temos um momento muito especial de comunhão. Né, os demais avisos nós colocamos aí no nosso grupo do WhatsApp. Então fiquemos todos com a paz de Deus. Shalom. Shalom.